Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Vanessa Moriarra. Você está naquela série de vídeos onde eu trago reflexões de uma terapeuta. Bom, meus amores, hoje o assunto nós vamos falar sobre relacionamento afetivo, tá? Mas, exatamente, o que mantém a química, né? O que mantém aquela chama no relacionamento, dentro dos relacionamentos. Principalmente quando nos casamos, quando vamos morar juntinhos, que aí entra a rotina, o trabalho, né? A gente olhar pra cara da mesma pessoa todo dia. Às vezes a gente não aguenta nem olhar pra nossa cara, né, todo dia. Imagina você ter que acordar todo dia com a mesma pessoa. Chega uma hora que você não quer mais, você não aguenta mais, né? E como a gente consegue lidar com esses desafios dentro do relacionamento, principalmente no casamento, tá? Por quê, meus amores? Por quê? Eu e os meus botões, como sempre, pensando em casa, sem nada pra fazer, sabe? Cabeça vazia, oficina do diabo. Mas a minha oficina do diabo, ela é boazinha. Ela traz pensamentos construtivos, reflexões profundas. Às vezes não, mas a gente tenta manter ali o pensamento, né, equilibrado. Então vamos lá, meu povo. Brincadeiras fazendo parte, porque eu sou palhaça mesmo. Eu tava refletindo porque eu fui casada, né, há 10 anos. Tive 10 anos de um relacionamento. E terminou, tá? Por quê? O motivo da maioria dos casamentos que terminam. Rotina. Monótono. Aquela coisa que você acorda, dorme, e você olha pra cara da pessoa e fala, caraca, é nóis, parça. Tamo junto, entendeu? Vira completamente amigos dentro do casamento. E aí as coisas vão indo, ladeira abaixo, né? E chega uma hora que alguém tem que tomar uma decisão. Aquela difícil decisão de, vamos ser amigos? Ok, mas então vamos ser amigos separados, né? Porque amigo junto não tá dando mais não, não mesmo. E aí é onde eu tomei essa decisão, dentro do meu casamento. E me separei. E eu tava refletindo que não acontece só comigo, acontece com muitas pessoas, né? Com muitos relacionamentos, com muitos casamentos, isso. E por que acontece, né, meus amores? Por quê? Porque a gente deixa que a rotina, o trabalho, os desafios acabem interferindo nessa relação homem e mulher. A gente permite que aquela chama, aquela química do começo do relacionamento, sabe? Aquela paixão do início de namoro, aquela coisa, aquela ansiedade de se ver todo dia, aquelas mensagens surpresa de manhã cedo, aquelas ligações. Hoje em dia ninguém mais se liga, né? Mas antigamente as pessoas ligavam uma para as outras de manhã. Oi, fulano, acordei pensando em você. Nossa, só liguei pra ouvir sua voz de sono. Quem nunca recebeu uma ligação dessa, gente? É tão gostosinho. E ninguém mais faz isso, né? Ou então aquela mensagem, bom dia, meu amor. Espero que você tenha um dia maravilhoso, né? Nossa, estou ansiosa pra te ver mais tarde. Daquele jeitinho que eu gosto, sabe? Essas coisas, meus amores, a gente vai perdendo ao longo dos relacionamentos. Conforme a gente ficando mais tempo com a pessoa, a gente vai entrando naquela rotina, naquele comodismo e naquele buraco sem fundo. Que quando você se vê, você já tá lá embaixo e você não encontra mais saída. Você não tem nem forças, nem sabe nem por onde começar e nem sabe como que você chegou ali. Como que vocês chegaram naquele ponto, né? Graças a Deus as pessoas hoje em dia estão fazendo terapias e tem muitas pessoas, tem muitos casais fazendo terapia de casal. Isso é maravilhoso, tá, meus amores? Super indico que façam. Se você é casado aí, tá passando por algum probleminha, faça terapia de casal, faça terapia individual, que terapia é vida, terapia é prevenção, tá, meus amores? Para de achar que quem faz terapia é doido. Pouquinho, mas todo mundo tem um pouquinho de loucura, tá? Então para de bobeira. Sai dessa casinha. Então, meus amores, eu comecei a refletir e comecei a questionar, né? Me questionar também, porque eu não casei de novo, né? E nem pretendo casar tão cedo. Mas se um dia eu vir a casar novamente, eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu. Porque eu parto do princípio que eu levo as minhas experiências positivas e nem tão positivas como aprendizados. E eu tiro aquilo de aprendizado e falo, opa, aqui eu acho que eu não fui muito legal aqui que eu fiz essa atitude, então eu quero fazer diferente, eu quero que seja diferente, né? Então, se eu for para um relacionamento que dure mais tempo e chegue até um casamento, não vou repetir o que eu fiz no passado, tá? Vou fazer o possível para não repetir.
Mas não depende só de mim, né, meus amores? Claro que eu vou fazer o meu melhor, mas vai ter ali uma outra pessoa que também vai estar nesse conjunto, nessa sociedade, vamos dizer assim, né? Nesse compromisso de fazer o melhor, né? Em comum acordo. E aí, eu fiquei pensando, né? Como que eu posso falar, né? Levar isso para as pessoas, para dar esses toques, né? De uma forma carinhosa, bonitinha, fofinha. Para que vocês não se percam. Você ainda que não casou, se pretende casar, se você já tá casado, quiser recuperar essa chama, dá tempo, tá, gente? Dá tempo, tá bom? Nada está perdido, né? Quando a gente quer, a gente resolve, a gente faz acontecer. E aí, coisinhas básicas, meus amores. Manter a chama acesa. Aquela mensagem mais picante, né? Aquela foto do Neida, sabe? Um pouquinho mais uhul, entendeu? Criança saiu da sala, que esse assunto não é para menores de 18 anos. Sabe? E aí, eu fui perguntar para algumas pessoas se isso acontecesse dentro do casamento, como que essas pessoas reagiriam, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. O sexo masculino falou pra mim, algumas pessoas, eu tive algumas opiniões, né, algumas respostas que se a mulher mandasse ou fizesse algo nesse sentido, eles iam até gostar, né, ia ser legal, bacana. Outros iriam se assustar, tá? E as mulheres, elas iriam gostar de receber essas mensagens dos maridos, dos seus companheiros, pedindo algo nesse sentido, dando essa apimentada, né, na relação, ou até uma mensagem, ou, sei lá, comprando uma lingerie de repente, oi amor, passei aqui numa loja, comprei uma lingerie pra você, quero que você use à noite, sabe? Essas coisas assim, que a gente esquece de fazer, tá? Tanto o homem quanto a mulher, no casamento, no relacionamento, acaba esquecendo, acaba deixando passar. E aí as mulheres, muitas falaram que têm vontade, que gostariam, mas tem medo da reação do companheiro. Tipo, o que meu marido vai pensar se eu fizer isso? Se eu colocar uma lingerie mais assim, tirar uma foto, ficar esperando ele mais ousada em casa, o que ele vai pensar de mim? Entendeu? Como também homens me relataram que eles não fazem esse tipo de pedidos, ou não chegam a esse nível, né, de, vamos dizer, erotismo, não sei, sacanagem, peuteria, entendeu? Porque eles acham como se fosse uma ofensa para as esposas, porque eles estariam desrespeitando as esposas. Só que, meus amigos, minhas amigas, queridas companheiras e companheiras, quando há uma relação extraconjugal, vou falar sim, tá, gente? Não, quem não quiser ouvir, não tá preparado para esse assunto? Isso aí. Mas, por favor, quem tá afim de enfrentar a hipocrisia alheia, continue aqui comigo. Quando tem os extras conjugais, né? Faz. Né? Com a extraconjugal. Compra até lingerie. Não é mesmo? Tá vendo? Não faz? Faz sim, que eu sei. Tá? E por quê? É essa pergunta que ficou na minha cabeça. E aí, um dos meus pesquisadores que eu pesquisei, que eu fui perguntar para saber opiniões, né, para me chegar numa conclusão e entender mais esse mundo, a cabeça do homem, marido, da mulher, esposa, né, pra gente poder refletir, gente, são reflexões. Falou que ele se acha que estaria desrespeitando a esposa, né, a sua companheira ali, ou a namorada de longa data, porque tem pessoas que ficam namorando noivo anos, né, e acabando entrando nessa rotina, nesse comodismo, e não faz mais isso, também acaba perdendo essa química, essa chama. Que com o extraconjugal é como se, tipo, o homem, quando ele... Esse foi um homem que relatou pra mim, tá? Quando ele faz isso, é que ele só quer isso da mulher, né? Então ele acha que é um desrespeito com a esposa se ele fizer isso com a esposa. Só que aí eu te pergunto. Aí a pergunta que veio, que eu fiz também, né? Porque eu retruco, tá? Mas o extraconjugal já não é um desrespeito? Né? Porque quando não sabe, você não tá sendo leal. Você tá sendo desleal. Então acho que já é um desrespeito, tá? Mas tudo bem, né? Aí é quando eu falo que tem as hipocrisias, né? E aí, meus amores, chegando nesses assuntos delicados, cheios de tabus, né? Porque eu acho que tem gente assim, ó, do outro lado, assim, da tela, se escondendo, né?
Tá na hora de a gente abrir e falar abertamente sobre isso, sim, tá? Porque somos seres humanos carnais, que temos desejos, tá certo? E a mulher esposa, ela não deixou de ser aquela namorada que tem desejos, que tem atração pelo seu esposo, pelo seu marido, que ela tem essa gana de se sentir desejada também, porque a mulher, quando o caso, depois perceber que as pessoas quando se casam, elas meio se largam, né? Elas se largam, assim. A autoestima baixa, não se arruma direito, para de fazer um monte de coisa que gostava, sabe? Porque vai perdendo essa paixão, essa chama, vai apagando, apagando, apagando. Porque, gente, relacionamento às vezes é 100%, 100%. Às vezes é 80% e 20%. Às vezes é 50% e 50%. Sabe? Então, um tem que ir ali alimentando o outro, conduzindo essa relação. Quando não tem essa química, tá? Porque amor, relacionamento, conexão afetiva é pura química, meus amores, tá? Isso é comprovado, é química. Quando isso perde, míngua, apaga, esfria. E aí esfria, esfria, esfria e faz o quê? Distancia. Quando distancia, aí lascou. Porque perde a conexão. E para reconectar novamente é muito complicado, meus amores. É muito complicado porque a gente acaba não tendo essa percepção. Fala, tá, mas onde eu tô errando? O que eu tô fazendo? Né? E a gente não percebe que é só isso. Simples. Manter essa química, essa chama acesa. Não esquecer que é um relacionamento entre homem e mulher antes de tudo. Antes de ser mãe, antes de ser pai, antes de ser o provedor do lar ou a provedora do lar. Antes de ser a dona de casa. Tá? Antes de ser filha, cunhada. Casal, homem e mulher, precisa manter essa conexão, essa chama, essa atração, tá? Ativar a energia sexual do homem e da mulher na relação. Para que isso se mantenha vivo, gente, tá? É saúde, tá? Fazer SEXO é saúde, meus amores. Ativar o libido é saúde. A pessoa com baixo libido, ela perde a paixão por si, ela perde a paixão pela vida, porque libido é vida, é vitalidade, é o que cria, é o que traz a criação, é o poder do ser humano. Meus amores, tá? Então, gente, isso é uma questão de consciência. Expansão de consciência. Precisamos aprender a relacionar com a gente mesmo, a entender aquilo que a gente deseja, o que faz o nosso coração aquecer. E quando estamos juntos, estamos num relacionamento, precisamos também manter essa chama acesa do casal. Entendeu? Ai, me deu uma coceirinha aqui, peraí, desculpa. Tá? Então, admire a mulher que está do seu lado. Olhe pra ela. Elogie ela. Tá? Eu não tô falando só da sacanagem, tá, meus amores? Não é só isso. Ativar o libido, ativar essa chama, são pitadas de carinho, pitadas dessa troca afetiva que falta. E a gente acaba deixando em falta no relacionamento. A gente acaba parando de olhar pro outro. A gente para de olhar pra si e para de olhar pro outro como o homem que você se apaixonou ano passado, que você namorou, que você tinha aquela paixão. Aquela visão de homem e mulher vai se perdendo, vai se apagando. E aí é onde entram os conflitos nos relacionamentos, meus amores. Tá? E outros N motivos, não é só isso, tá? Mas isso é um ponto muito forte das relações findarem. Muito forte, tá? E eu estava fuxicando, né? Rolando aí as redes sociais vizinhas. E me veio um vídeo
né? Eu acho que o universo é incrível, como ele é incrível, gente. Ele traz as coisas, assim, as mensagens na nossa cara. Porque eu tô enrolando pra fazer esse vídeo, meus amores, só falar disso há muito tempo. Porque é um assunto que é tabu. É um assunto que é tabu. E eu precisava trazer as palavras certas, da forma certa. Eu sei que eu sou palhaça, eu falo umas besterol. Porque eu gosto de trazer o assunto de uma forma leve. Porque é isso, a gente precisa tratar a nossa vida de uma forma leve. Isso é mais natural do que beber água, meus amores, né? Falar de SEXO é mais natural do que beber água. Porque é natural, é do ser humano. Né? Que, não, não teria eu aqui, não teria você aí, porque alguém fez em algum momento, entendeu? E continua fazendo. Várias pessoas devem estar fazendo nesse momento, gente. É maravilhoso. E aí, meus amores, voltando ao assunto. Eu tava lá rodando as redes vizinhas, e aí me passou um vídeo da esposa do Léo Santana, da Lori. Eu não vou lembrar o sobrenome, tá? Eu vou falar tudo errado do sobrenome dela, que eu sempre confundo o sobrenome dela. Mas, com todo respeito, eu vou tentar trazer aqui o que ela falou no vídeo. Eu vou resumir, claro, né? Porque ela falou bastante coisa. Mas, resumidamente, gente, o que ela falou? Ela tava falando que ela e o Léo, por mais que os dois tenham vidas corridas, que os dois são super famosos, agenda lotada, principalmente no começo de ano, carnaval e tudo, ela desfila, né, no carnaval, nas escolas de São Paulo, Rio de Janeiro, e ele na Bahia com o trio elétrico pra cima e pra baixo, né? E agendas de shows, e, né, e filho, casa e tudo mais. Eles sempre têm o momento de casal. Eles não tiram isso deles. Momento de casal, momento de homem e mulher, deles estarem juntos, como homem e mulher. Não é ele e a filhinha com o pai. Não, ele e Léo Santana. Não, os dois. Juntos, né? Como que eles fazem isso com a gente da corrida? Ah, vamos todo em tal lugar, vamos almoçar junto. Vai os dois almoçar junto. Manda mensagem, liga, pô, tô aí falando, cheguei e tal, você tá bem, como é que tá, como é que foi? Pô, te vi aqui, te assisti, foi muito legal, gostei, olha, você arrasou, sabe? Isso, gente, manter essa conexão, essa comunicação. Fazer uma viagem juntos, sabe? Sair pra uma noite juntos, curtir juntos, longe da casa, longe dos holofotes, sabe? Casal. Sem trabalho, casal, homem e mulher, tá? Então, ela falou que eles fazem questão de manter isso. E aí, pra finalizar, ela falou assim, por quê? Por quê? Porque, antes de tudo, né, eles têm a filhinha deles, e ela falou que quem tem filho, eu não tenho filho, tá? Ela falou que quem tem filho, cria filho pro mundo. Isso minha mãe repetia muito pra mim e pros meus irmãos, né? Ela sempre falava, filho é pro mundo, né? Minha mãe era muito desapegada nesse sentido. Então, ela falou, filho, a gente cria pro mundo. A filha deles vão crescer. Ela falou, a nossa filha vai crescer. E ela vai sair de casa. E o que vai sobrar? O casal. E se não tem esse casal, o que sobra? Neida. Nada. Não é, meus amores? Então, é isso. É sobre isso. É manter essa conexão do casal. Homem e mulher. Independente de trabalho, independente de filho, família, periquito, papagaio, cachorro, gato, enfim. Tirem um momento, vocês que estão no relacionamento, namoro, noivado, casamento. Tirem um momento de casal. Aí vocês podem falar, Vanessa, mas pô, você quer comparar a vida do Léo Santana e da Lori, que são ricos, milionários, do glamour, com a gente, réis mortais. Meus amores, não tô falando pra vocês viajar pros States, pra Paris, não, gente. Faz o básico bem feito que dá muito certo, meus amores. Sabe o começo do vídeo que eu falei? Aquele bom dia do Neida, sabe? Aquela mensagem, aquela visita de repente no horário do almoço, no trabalho um do outro. Oi, amor, passei que tava aqui perto, ó. Vamos almoçar junto. Saindo do trabalho, liga, amor. Não faz janta não. Tô chegando aí, se arruma que a gente vai jantar fora. Gente, saiam da rotina, quebrem padrão. Entendeu? É isso. É o básico, meus amores. Na verdade, é o mínimo. É o mínimo que tem que ser feito dentro do relacionamento. Tanto homem quanto mulher. Isso não é só homem, não. Mulher também, gente. Porque a mulher, ela fica esperando atitude. Porque nós somos criadas pra esperar a atitude do outro, tá? Mas mulheres, tem vontade? Fala, expressa, sem medo de ser julgada. Se o outro te julgar, sinto lhe informar.
esse lugar não é seu. Então, procure outro lugar. Alguém que entenda, que compreenda a sua necessidade, que te entenda como essência, como mulher, como ser humano que você é, que você tem as suas necessidades, você tem as suas vontades, os seus desejos, assim como o outro também tem. E quando ele tem os desejos, as vontades dele, eles fazem, tá? Eles vão lá e matam o desejo deles. Então, meus amores, matem o desejo juntos. Façam juntos. Se querem fazer, pluralizar aí, entre em um acordo, meus amores. O que é acordado não dá errado, entendeu? É isso. Importante é ser feliz e viver. Cada um faz aqui da sua casa, do seu lar, isso do casal, né? Que faz bem um pro outro, claro, meus amores. Não tem nada a ver com ninguém. Ó, de fora, casal, fora, casal. Entendeu? Se tá fazendo bem pra vocês, se é algo que é positivo, ninguém tem que meter o bedelho, ninguém tem que se intrometer, não tem que perguntar a opinião do outro, não, gente. É vocês, casal, um o outro. Tá? Então, façam o básico, façam bem feito, o mínimo bem feito. E os namoradinhos, os crushzinhos, os conversantes que estão aí começando, meus amores, façam também. As pessoas estão muito nesses joguinhos emocionais ridículos, perdendo a oportunidade de vivenciar grandes paixões, amores, momentos presentes, sabe? Tá tudo muito raso, tá tudo muito de qualquer jeito, muito se me der oi, eu dou oi, se não me der, eu não dou oi. E aí fica nenhum fala com o outro, fica os dois mudos, nenhum fala com o outro, porque o orgulho, o ego tá aqui, ó, na tampa. Gente, pelo amor de Deus, onde nós vamos parar? Vamos usar essa tecnologia com sabedoria. Cara, hoje você pode falar com o seu crush, o amor da sua vida, do outro lado do mundo. É só ligar esse negocinho aqui que eu tô falando com você. Aqui, é só ligar. Do Neida, liga. Ah, ele desliga na minha cara, então alguma coisa tá errada. Ou tá ocupado, e você espera e ele liga depois, tá? Ele retorna. Então você que recebe uma chamada de vídeo da sua esposa, do seu namorado, aceita. Se não puder, recusa. Amor, estou ocupado, eu te retorno. E retorna com uma chamada de vídeo também. Entendeu? É isso, meus amores. Faz o básico bem feito. Isso eu escutei da professora de dança do ventre. Faz o básico bem feito que, ó, você já vai estar arrasando. E também não esqueçam de manter essa chama de vocês, porque antes de sermos dois, nós somos um, né? 2, 3, 4, enfim, gente, não importa. O amor é livre, né? Mas nós somos um. Então nós precisamos também alimentar a nossa chama. Precisamos também não ficar esperando só o outro, tá, meus amores? Não é isso. A gente não tem que ficar esperando só do outro. Foi aquilo que eu falei. Se você tem vontade, se você tem as suas necessidades, tá? Compartilha com o outro, conversa, gente. Comunicação. Base do relacionamento também é comunicação. Se não tem comunicação, não tem como ter relacionamento. Porque o outro, ele não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar o que você tá pensando. Vice-versa, tanto homem quanto mulher. Tá? Tem que falar, tem que expressar. Claro, de uma forma branda, correta. Não é com cobrança, não é com apontar. Ah, você não faz isso, você não faz aquilo. Não, gente. Conversa. É você chegar e falar: fulano, amorzinho, gostosinho, fofinho, menino da mamãe, coisa linda! Olha, tô me sentindo assim, faz tempo que a gente não faz isso. Pô, seria legal se a gente fosse, sei lá, ali, num restaurante da esquina ali, comer um negócio diferente, sabe? Tô um pouquinho enjoada da minha comida, né? Vamos sair um pouco de casa, a gente tá muito em casa, muito trabalho, vamos esparecer um pouco, sabe? O que você acha? Você concorda? Vamos... Ah, o orçamento tá curto. Não, coisinha baratinha, comer um pastel ali fora. Só de sair de casa, gente, já é diferente, já é outro ar, outra coisa, entendeu? Tomar um açaí na praia. Ou simplesmente nada, só pegar, colocar a mão um pro outro assim e caminhar. Quem mora em praias, quem mora, né? Quem mora que não tem praia, mas vai caminhar numa praça, sabe? É o básico, é o mínimo. Mas a gente prefere dificultar a vida, né, meus amores? A gente prefere viver reclamando, chorando as pitangas, empurrando com a barriga,
né? Tem muito relacionamento aí empurrado com a barriga aqui, ó. Empurra com a barriga. E fica dois seres infelizes que não se conhecem, não conhecem a si mesmo e não conhecem o outro que tá do lado. Dois desconhecidos dentro de uma casa. Isso é frustrante. Passei um período assim da minha vida e não quero mais, não. Quero não. E se você ainda não passou, segue aqui a diquinha da titia, que vai dar bom. Aí vai inventar de você passar isso. E se começar a passar e você vê que não tem ali uma chance, aí você segue do caminho, meus amores, porque a vida é isso. A vida é a gente tentar, fazer, errar, acertar. É viver. Mas não sobreviva, tá? Tanto individualmente quanto dentro dos relacionamentos. Tem muitos relacionamentos aí sobrevivendo. Isso é muito, muito, muito triste, meus amores. Muito triste. Porque o ser humano tá aqui pra ser feliz. Pra ter uma vida leve, tranquila, abençoada. Viver a sua real essência, a sua verdade, tá? E muitos não vivem a verdade. A grande maioria, na verdade. A grande maioria não vive a sua própria verdade. E é um caminho, porque nós somos moldados, né? É muitas crenças, é muitos tabus, muitos pensamentos retrógrados. E é um trabalho, né? Só que dá trabalho. Mudar é trabalho, aprender é trabalho, ter autoconhecimento é trabalho. E aí vamos... Será que a sua paz vale esse trabalho? A minha valeu. Muito a pena, gente. Muito a pena, muito. A paz que eu encontro, a leveza que eu tenho. Claro, não tô 100%, tenho ainda meus altos e baixos, tem muita coisa pra aprender ainda. Estou aqui sempre aprendendo, sabe? Sempre me dispondo. Quando eu trago esses vídeos aqui, essa troca, os comentários que vocês deixam. Por isso, lembrando, né? Lembrando, deixa aqui os comentários, deixa sua opinião também sobre o assunto, né? Se você tem algo a complementar, se fez sentido pra você, se não fez também, tá tudo certo, meus amores. Eu não sou dona da verdade, né? Como eu disse, eu sou aqui como uma grande aprendiz também, junto com todos vocês. E é isso. Espero que essas minhas reflexões possam bater aí de alguma forma positiva, claro. Que faz sentido pra você, você agrega, traz aí pra sua vida, adapta pro seu dia a dia. Que não faz sentido, você descarta, reformula, faz do seu jeito. O importante em tudo isso, meus amores, é sermos felizes. É isso. Aquele beijo no seu coração, abençoada seja a sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Axé, axé, axé.